Espero que vocês não peçam o Neymar para a próxima Copa, tá? Beleza? Vocês, suas Neymarzetes e influenciadores puxa-saco do Neymar. Ela, jogadorzinho medíocre. Família que tá lá. Cadê? Não vai mostrar as famílias, não? Falar o quê? Né? Tem muita coisa pra falar. Mas eu nem gostaria de falar tanto. Folga, boate, um monte de gente, ingresso. Ela, jogadorzinho medíocre. Família que tá lá. Cadê? Não vai mostrar as famílias, não? Dos pais. Não vai mostrar o pai do Neymar, com a namorada. Não vai mostrar os filhos. Não vão mostrar aí da televisão. Vocês não vão mostrar aí a Virgínia. Festa, relógio. 2 dias de folga. Danilo foi convocado antes. Casimiro. Igor Thiago. Cadê o Igor Thiago? O Ibanhes. Como é que pode? Vocês da Globo, vocês fizeram matéria falando que o Matheus Cunha era o cara, que não sei o quê, que o Douglas Santos, que os caras eram muito pica. E aí, vocês não vão falar nada? Aí vem o otário do Neto aqui falar pra tomar pau aí do monte de gente. E o Neymar? Chorando, se autoflagelando dentro do campo de novo. E aí? Não vai fazer porra nenhuma ninguém. Folga, boate, um monte de gente, ingresso. Parabéns pra vocês todos aí. O Brasil foi eliminado pela Noruega, perdeu por 2-1, não pegou na bola. A Noruega dominou o jogo por completo. O Brasil perdeu algumas chances, perdeu um pênalti, teve a jogada do Hendrick, o goleiro fez boas defesas, como o Alisson também fez boas defesas, mas se você for olhar no geral, o Brasil ficou correndo atrás da bola enquanto a Noruega tocava. O Haaland fez 2 gols, né? Todo mundo conhece o Haaland, assistem a Premier League, assistem as eliminatórias da Copa do Mundo. Eu assisti o Haaland 2 vezes aqui na Copa do Mundo, eu escrevi sobre o Haaland, eu falei nos programas sobre o Haaland. Ele não precisa espaço para correr, ele caminha o jogo todo, ele fica esperando um espaço para ele entrar, ele gosta de antecipar o zagueiro, e ele fez 7 gols nessa Copa e 6 foram de primeira. Só o segundo gol hoje que ele dominou e bateu. Então ele não correu, ele não precisa correr para fazer gols. Então a seleção brasileira fez uma péssima campanha, a pior depois de 1966. Eu fico pensando naqueles que fizeram campanha pro Neymar vir pra Copa, falando que ele ia decidir o jogo, que ele estava bem, que ele não estava machucado. Muitos da imprensa, muitos influenciadores, muitos fizeram campanha, né? A convocação final da Copa do Mundo, aquela festa cafona, ridícula, patética que a CBF fez. E hoje nós estamos voltando para casa, a seleção brasileira está indo embora e a Noruega está seguindo em frente. Então o que eu digo é o seguinte: se não mudar tudo nessa CBF, se não mudar tudo nessa seleção brasileira, nós vamos continuar passando vergonha e cada vez pior. Nós somos eliminados pela Bélgica, pela Holanda, pela Croácia, pela Alemanha e pela Noruega agora. Então é isso, o Brasil volta para casa e até 2030. Vamos ver se alguma coisa muda. Espero que vocês não peçam o Neymar para a próxima Copa, tá? Beleza? Vocês, suas Neymarzetes e influenciadores puxa-saco do Neymar. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais. Falar o quê? Né? Tem muita coisa para falar, mas eu nem gostaria de falar tanto. Eu digo sempre que Copa do Mundo, os jogos são decididos em pequenos detalhes. Hoje acabou sendo decidido aí em 4 detalhes. Um pênalti perdido, o Bruno Guimarães bateu bem na bola, mas o goleiro foi nela certo, aos 14 minutos do primeiro tempo. Tivemos chances de gol no primeiro tempo. Tivemos a mais clara dela, o Hendrick entrou com 40 segundos que ele estava em campo. Vini Júnior fez mais uma jogada fantástica, botou na frente do goleiro. No segundo toque ele adiantou demais a bola, não deu para driblar o goleiro, não deu para nada, a não ser tocar daquele lado e acabou tocando para fora. Se o Brasil faz 1-0, a Noruega tem que mudar seu jogo, não pode ficar aquele toque de bola atrás, vai no goleiro, volta aqui, vai no goleiro, volta aqui, vai. E quando chega lá na frente eles tocam muito bem a bola. O Alisson já tinha feito também 2 defesas importantíssimas, se faça justiça ao Alisson. Eles fazem 1-0. O Haaland pegou não sei quantas vezes na bola, mas ele tentou o gol 2 vezes e fez os 2. A subida de cabeça com o Gabriel Magalhães, o jeito que ele mexe a cabeça para fazer o gol é impressionante lá no 3º andar. E depois a outra deixaram ele arrumar a bola, ele arrumou no pé direito, arrumou no pé esquerdo, deu a pancada pro gol e fez o segundo gol. Mas quando estava 1-0, o Brasil teve 2 chances de gol. Uma impressionante, que é o detalhe que faz a diferença do jogo e que faz a desclassificação. Ia sendo um gol contra. O goleiro que foi o herói da Noruega, não foi o Haaland com os 2 gols, que isso ele faz sempre. O goleiro foi o herói, com as defesas que fez, pegar o pênalti e tudo isso. O cara disputou a bola, chutou para cima,
ela ia cair dentro do gol. Eu tomei o fôlego para gritar o gol, o goleiro conseguiu, de onde estava, pular para trás, tocar com a ponta do dedo na bola e ela bater na trave. E depois o Casimiro, na única jogada realmente que se esperava com a entrada do Neymar, que Neymar e Vini Júnior fizessem pela esquerda, e o Casimiro podia ter tocado por baixo para alguém fazer, tentou o chute, pegou tão mal na bola, ele cruzou, mas com tanta força que não saiu nem pela linha de fundo, saiu pela linha de lado. Um desses dois lances, mas principalmente o que o goleiro salvou e foi na trave, levava o jogo para a prorrogação. Mas não estava escrito que seria assim. São coisas do futebol. Agora eu repetiria as palavras do Marquinhos. O trabalho foi sério, vinha melhorando a cada jogo. E que não se queime os jovens que vão trabalhar com o Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. Temos muitos jogadores jovens, muito bons, para que se faça um trabalho. Quem sabe se repete. Em 90 fomos tão mal, caímos também no quinto jogo, no quarto jogo, nas oitavas de final também. Agora, oitava foram 5 jogos. E depois, 4 anos depois, muitos daqueles jogadores conquistaram o tetracampeonato. Ancelotti é um grande técnico. Eu sempre elogiei o trabalho dele e ele vinha fazendo um belíssimo trabalho, mas eu acho que ele falhou quando fez as últimas alterações. Quando ele botou o Endrick, veja que o Endrick quase fez um gol, outra arrancada, mas aí ele coloca o Neymar, na esperança que o Neymar fosse decidir o jogo junto com o Vini Júnior pela esquerda, e joga o Endrick lá para a direita, ou seja, mata a jogada do Endrick. O Neymar não pode ser centroavante, jogar de costas, ser centroavante, disputar jogada com um zagueiro de 1,97 m, 1,98 m. Ele veio mais para a esquerda, ficou um buraco, ninguém por ali para aproveitar. O Brasil jogou errado, tomou o segundo gol. Então agora é voltar para casa. Eu quero agradecer também aqui nas redes sociais, foram tantos milhões, tivemos publicações de mais de 40 milhões, publicações de mais de 30 milhões de views. E meu último jogo de Brasil em Copa do Mundo, como eu disse, na próxima Copa, com 80 anos, não tem cabimento pensar em narrar. Posso fazer alguma outra coisa, comentar, apresentar um programa, mas então a frustração, o coração sai doendo, as lágrimas querem vir nos olhos, mas é o futebol. O futebol é assim. A Noruega segue e o Brasil volta para casa. Bom, eu saí da muvuca lá de baixo, vim aqui pra cima, tô no Instituto Beca aqui do meu amigo Júlio, que aqui pelo menos eu posso ficar à vontade pra xingar essa desgraça dessa seleção brasileira aí. Que pipocou pra Noruega. Gente, nós pipocamos, nós ramelamos 36 anos depois, numa fase de oitavas de final de Copa do Mundo. Nós ramelamos para uma seleção que não é uma grande potência da Europa não, tá? É a Noruega. A gente nunca ganhou deles, mas era a Noruega. E nós ramelamos para eles, 36 anos depois, numa fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Não posso achar isso normal. Há alguns dias eu fiz um vídeo aqui falando, respeitem o velho. Hoje eu não vou respeitar não. Nos faltou um sistema pré-determinado, e eu não acho que foi só problema de execução não. Um sistema pré-determinado. Eu não posso achar normal que a Noruega contra nós numa Copa do Mundo, sinceramente, tenha quase 70% de posse de bola e a gente com 30 ligando um contra-ataque durante o jogo. Me cita um jogador que tenha jogado bem. Um jogador, me cita um jogador. Seleção brasileira não sabe nem bater, não marca duro, não teve postura, nos faltou postura. Vocês viram o Paraguai contra a França? Ah, mas o Paraguai ficou pelo caminho, ficou porque falta bola, qualidade. Mas postura a eles não faltou, eles encararam o jogo com uma grande decisão, e o Brasil assistiu a Noruega jogar. Seleção sem personalidade, seleção sem postura, faltou personalidade, faltou postura. Ah, se isso acontece com um treinador que não é do tamanho do Carlo Ancelotti, hein? Que depois do jogo deu uma rameladinha também, não falou, mas depois foi obrigado. Então algo vergonhoso aconteceu. 36 anos depois, o Brasil saiu numa fase de oitavas de final de Copa do Mundo contra uma seleção que não é nenhuma grande força da Europa. Ficamos mais uma vez para uma seleção europeia, ficamos mais uma vez para a Noruega e a gente não conseguiu ganhar deles. E você que estava vendo o jogo deve ter pensado, aliás, a gente só não pensou aqui, a gente falou, gente, esse ritmo que o jogo está andando aí só interessa a Noruega, porque se chegar uma bola no Haaland, ele vai guardar. Chegaram 2. A nós o pênalti aos 13, nos pés do Bruno Guimarães, que cobrou 3 pênaltis na carreira. Tinha 100% de aproveitamento e estava bem na Copa. Cobrou 3 pênaltis na carreira, sobrou para ele, ele foi lá e o que ele fez? Rebolou, bateu mal a meia altura, fraco no meio do gol, praticamente no meio do gol, facilitou a vida do goleiro. Depois sobrou uma bola para o Endrick. Esperar que um garoto, aliás eu esperava, né? Mas não vou culpar o Endrick, nem vou culpar o Bruno Guimarães. Eu vou culpar a nossa falta de uma estratégia pré-definida pelo treinador e a execução dos demais, dos bruxos do Carlo Ancelotti, que mais uma vez não funcionaram. Vexame nos Estados Unidos. É isso. E agora que vem um novo ciclo.
que vem um novo ciclo, sem os bruxos do Carlo Ancelotti. Passar bem.